Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Bom, na nossa aula de hoje vamos conhecer o tema Como cuidar para conservar e responder as atividades do final do capítulo 4, tá ok? Bom, como cuidar para conservar? Nas sociedades industrializadas, os usos de recursos e excessivo e a geração de resíduos é grande e vem de diversas fontes. Todos os dias, toneladas de gases tóxicos são lançados na atmosfera pelas indústrias, pelos motores dos automóveis, pelas queimadas de florestas, para a expansão de lavouras. Toneladas de lixo são produzidas e despejadas no ambiente. Esses poluentes têm afetado o ar, o solo e a água do planeta. Para garantir a conservação do planeta, devemos fazer uso de recursos naturais de forma adequada, sem que isso comprometa a vida das pessoas. No dia a dia, por exemplo, usamos água para beber, tomar banho e fazer limpeza, e usamos a madeira em lápis e em muitos objetos. Entretanto, nem sempre lembramos que esses recursos vêm da natureza e por isso devemos ter muito cuidado para não desperdiçar. A adoção de atitudes e práticas que colaborem para um desenvolvimento sustentável representa a principal alternativa para a continuidade dos recursos do nosso planeta. Isso pode ser feito com atitudes simples, em casa, como desligar o chuveiro enquanto se ensaboa, fechar a torneira enquanto escova os dentes, promover a reciclagem de materiais, reduzindo com isso a quantidade de lixo produzida. Outro aspecto importante no cuidar com o meio ambiente são as leis ambientais e os estabelecimentos de unidades de conservação que visam conservar os ambientes naturais. Por exemplo, é responsabilidade de cada um de nós de cuidar do meio ambiente. Até porque muitos dos recursos que utilizamos no nosso dia a dia, eles não são recursos ilimitados. Em algum momento eles podem vir a acabar. E também o ser humano ele está retirando tanto da natureza de uma forma tão rápida que a natureza ela não consegue se recuperar num tempo hábil, ou seja, num tempo suficiente. Um exemplo, a floresta ela tem um poder de recuperação, ela consegue, através da disseminação de novas sementes, voltar ao que era antes, mas aquela destruição, aquela região da mata que já foi queimada, destruída, leva vários anos para poder ser recuperada. Mas para ser destruída, ela leva só algumas horas. Ou seja, é importante a fiscalização, as leis que punam as pessoas que cometem esses crimes ambientais. Por exemplo, por ser uma responsabilidade de todos, existem alguns lugares que tem aquelas placas, não poluam o meio ambiente. Mas tem muitas pessoas que cometem atos pequenos e acham que aquilo não vai ser prejudicial. Um exemplo, você vai e come uma balinha, um bombom. E aquele papel da balinha, você vai e joga ele no chão. Ou seja, você fala, é só uma balinha, mas é um plástico que vai demorar anos para se decompor. O correto é descartar aquele pedaço da balinha, do papel, e jogar num lixeiro, no ambiente correto. Se não tem um lixeiro disponível, você vai, guarda aquela sua embalagem de papel e joga quando estiver próximo a um lixeiro. São essas pequenas atitudes que já melhoram bastante e o meio ambiente agradece. Por exemplo, outras práticas que vocês podem fazer em casa: desligar o chuveiro ao tomar banho, quando estiver se ensaboando, tomar banhos curtos, desligar a torneira ao escovar os dentes, quando for lavar as louças, lavar todas as louças e depois enxaguar todas de uma vez. Uma outra situação
também ao fazer a limpeza de áreas, ou até mesmo do terraço, reaproveitar a água da máquina de lavar, ou então mesmo só utilizar apenas uma vassourinha. São com essas mudanças de hábito que ajudamos e contribuímos para a melhoria do meio ambiente. Vamos começar com a correção das atividades. Nesse texto, os caiçaras, ele diz o seguinte: na estreita faixa do litoral da região sudeste, ocupada pelo turismo e outras atividades econômicas, vive uma comunidade tradicional, os caiçaras. Eles são uma mistura de povos indígenas, europeus de diversos países e negros, principalmente quilombolas, que ficaram relativamente isolados nessa estreita faixa de terra entre o mar e a serra. Os caiçaras contribuem para a diversidade cultural brasileira com sua história, seus costumes, sua culinária, sua música. Em sua maioria, vivem em pequenas vilas, onde praticam a pesca e a agricultura e o artesanato de acordo com apenas suas necessidades individuais. São pescadores artesanais que têm um profundo conhecimento sobre a natureza e dependem do mar, assim como dependem do ar para respirar. Eles têm um profundo respeito pela natureza, já que vivem dos seus recursos. Nas últimas décadas, enfrentaram grandes transformações que vieram com a expansão das cidades em direção ao litoral e trouxeram desmatamento e a poluição dos rios e dos mares. Nos dias de hoje, apesar de todas as dificuldades, há ainda aqueles que mantêm seus costumes e pretendem passar o conhecimento do seu povo para as próximas gerações. Esse é um texto dos autores Alisson Almeida, André Gobi e o Guilherme Rodrigues. Ou seja, os caiçaras é um povo que convivia, de certa forma, em harmonia com a natureza. Entretanto, com o aumento das cidades, o aumento da região, esse espaço que tinha natureza começou a ser poluído e desmatado. A pergunta é: qual o tipo de relação que os caiçaras estabelecem com o meio ambiente? Como eu acabei de informar, é uma relação de respeito, pois depende dos recursos naturais para sobreviver. Com relação ao modo de vida dos caiçaras, quais são as consequências das expansões da cidade em direção ao litoral? A expansão das cidades provocou o desmatamento e causou a poluição dos rios e dos mares, prejudicando as atividades de sustento dos caiçaras. Essa alternativa B nós encontramos aí no último parágrafo. Essa última aqui, em grupos, pesquisem diferentes povos no Brasil e escrevam a seguir sobre os valores de um dos povos escolhidos por vocês. Ou seja, aquilo que aquele povo considera importante, seus costumes e crenças. Completem a pesquisa com as figuras que ilustrem o povo pesquisado. Isso daqui não, vocês ficam à vontade para fazer. Vocês podem me enviar essa atividade da letra C, essa pesquisa, através do meu WhatsApp. Enviar a foto da pesquisa de vocês, tá ok? Para que tenhamos um ambiente em equilíbrio, cada cidadão precisa da sua contribuição. Escreva quais atitudes você pode ter para deixar um planeta mais sustentável para as próximas gerações. Essa é uma pergunta pessoal. Toda essa atividade, a segunda também, faça um desenho que represente como você quer que o nosso planeta esteja daqui a 30 anos, também é pessoal. Retome o conteúdo abordado nesse capítulo e complete os quadros com as palavras da lista. As palavras são desenvolvimento econômico, sustentável, desmatamento, reciclagem do lixo e ações do ser humano. O meio ambiente nesse diagrama ele é dividido em equilíbrio e desequilíbrio. Em equilíbrio ele depende do desenvolvimento sustentável, como a palavra diz. O desenvolvimento sustentável ele vai tanto observar a parte econômica como a parte ambiental, que tem como função esse desenvolvimento sustentável a conservação
do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Como ele vai conservar o meio ambiente? Por meio de fontes alternativas de energia e a reciclagem do lixo. O meio ambiente em desequilíbrio é provocado por desastres naturais, furacões, tsunamis, inundações, erupções vulcânicas, mas ele também é provocado principalmente pelas ações do ser humano, como a poluição, o desmatamento e o uso de agrotóxicos. Bom, pessoal, essa foi o nosso assunto. Por hoje é isso e até a próxima.